Em 12 de dezembro de 2025, um breve clarão surgiu repentinamente na superfície da Lua e foi registrado ao vivo no Observatório ARMA, na Irlanda do Norte. A descoberta foi feita por Andrew Marshall Lee, um estudante de doutorado, enquanto ele monitorava a Lua por meio de um telescópio robótico moderno por volta das 3 horas da manhã. O objeto responsável pelo impacto foi estimado em apenas cerca de 5 centímetros de diâmetro, aproximadamente o tamanho de uma bola de golfe. No entanto, ele estava viajando a uma velocidade extremamente alta, em torno de 22 km por segundo. Embora tenha sido apenas um breve lampejo de luz, o evento foi raríssimo, pois os humanos quase nunca conseguem capturar um impacto lunar em tempo real. Esta foi a primeira vez que um impacto desse tipo foi registrado na Irlanda e apenas a segunda no Reino Unido. E a partir de apenas alguns pixels brilhantes que duraram menos de um segundo, os cientistas conseguiram descobrir novas informações. Informações que a humanidade precisa compreender completamente se realmente pretendemos assumir o controle da Lua. Este evento se destaca porque não foi descoberto posteriormente em um laboratório, mas testemunhado em tempo real por alguém que observava a Lua exatamente no segundo certo. Em 12 de dezembro de 2025, às 3 horas e 9 minutos, UTC Andrew Marshall Lee estava em um turno noturno no Observatório ARMA, na Irlanda do Norte, monitorando a superfície lunar através de um telescópio robótico projetado para detectar eventos luminosos breves. A Lua parecia calma e inalterada em sua tela, e a porção escura voltada para a Terra não apresentava nada de incomum à primeira vista. Então, um clarão repentino apareceu e desapareceu em menos de um segundo, brilhante o suficiente para ser claramente visível contra a superfície escura. A maioria dos flashes de impacto lunar só são detectados após horas de gravação serem processadas por software, e os observadores frequentemente revisam as imagens quadro a quadro para confirmar o sinal. Neste caso, Lee viu a explosão acontecer, algo que muitos observadores experientes nunca presenciaram durante suas carreiras. O momento foi excepcionalmente favorável, pois o impacto ocorreu no lado sombreado durante a fase da lua nova, quando a luz solar não ofusca os tênues lampejos de luz. Se a mesma colisão tivesse ocorrido no lado iluminado, a luz solar refletida a teria ocultado completamente da vista. Essa rara combinação de escuridão, condições de visibilidade claras e atenção humana transformou um impacto cósmico aleatório em um evento científico documentado. Mais tarde, confirmou-se que se tratava do primeiro clarão de impacto lunar registrado a partir da Irlanda e apenas o segundo documentado nas Ilhas Britânicas, conferindo um peso histórico a um evento que durou menos de um instante. Mas a verdadeira importância dessa breve faísca torna-se mais clara quando compreendemos o que de fato atingiu a superfície e quanta energia um objeto tão pequeno pode transportar. O aspecto mais surpreendente desse evento é que algo com apenas alguns centímetros de largura foi capaz de produzir um clarão suficientemente brilhante para ser visto da Terra. As primeiras estimativas sugerem que o objeto não era maior do que uma pequena bolinha de gude ou uma moeda. No entanto, viajava a velocidades entre 22 e 35 km por segundo enquanto cruzava o espaço entre a Terra e a Lua. Para se ter uma ideia, um jato comercial voa a cerca de 900 km por hora, o que significa que essa rocha espacial se movia mais de 100 vezes mais rápido do que uma aeronave de passageiros. Nessas velocidades, o tamanho torna-se menos importante do que a velocidade, porque a energia cinética aumenta com o quadrado do movimento. E mesmo um fragmento que pesa apenas alguns gramas pode liberar a energia de vários quilos de TNT ao parar instantaneamente contra o solo sólido. A Lua não oferece proteção contra esse tipo de impacto porque não possui atmosfera para desacelerar os detritos que se aproximam e nada se queima antes de atingir a superfície, como costuma acontecer acima do nosso planeta. Na Terra, a maioria das pequenas partículas se transforma em inofensivos rastros de luz ao se aquecerem na atmosfera. Mas na Lua, cada partícula atinge o solo diretamente e transfere toda a sua força para ele. Os cientistas estimam que cerca de 100 objetos aproximadamente do tamanho de uma bola de ping-pong atingem a superfície lunar todos os dias, o que resulta em mais de 36 mil impactos semelhantes por ano. A maioria dessas colisões passa completamente despercebida da Terra porque os objetos são pequenos demais para serem rastreados enquanto viajam pelo espaço, e o clarão dura menos de um segundo antes de desaparecer na escuridão. A física por trás do brilho é simples, mas impressionante. Quando a rocha atinge o solo em alta velocidade, seu movimento é convertido em calor e pressão.
Essa liberação repentina derrete uma pequena porção do material da superfície, produzindo um breve clarão de luz visível. Por uma fração de segundo, as temperaturas no ponto de impacto podem atingir milhares de graus, o suficiente para vaporizar tanto o objeto quanto parte do solo lunar. O que vemos como um breve instante é, na verdade, uma rápida explosão de energia que ocorre mais rapidamente do que uma batida cardíaca humana. É por isso que os cientistas se preocupam tanto até mesmo com o menor dos flashes, pois cada um deles carrega informações mensuráveis sobre a velocidade do objeto e a quantidade de energia que ele liberou. Ao registrar muitos desses eventos ao longo do tempo, os pesquisadores podem construir modelos melhores de quanta matéria está constantemente se movendo pelo espaço próximo à Terra. Essa visão mais ampla começa a mostrar que o espaço ao redor do nosso planeta não é vazio nem silencioso, mas sim repleto de fragmentos invisíveis viajando a velocidades extremas. Agora que entendemos como algo tão pequeno pode liberar tanta força, o próximo passo é analisar atentamente onde esse impacto específico ocorreu e como os cientistas conseguiram identificar sua localização com precisão. O verdadeiro valor científico deste evento começa quando os pesquisadores passam do local do clarão em si para o local exato onde ele ocorreu. Após a detecção inicial, os astrônomos não se basearam na memória ou em impressões rápidas, mas sim revisaram os quadros gravados um a um para determinar as coordenadas precisas da explosão de luz. Ao comparar a posição do clarão com pontos de referência lunares conhecidos, eles concluíram que o impacto ocorreu ligeiramente a nordeste da cratera Langros, uma formação bem conhecida no lado visível da Lua, que pode ser observada da Terra através de pequenos telescópios. Langrinus é uma cratera grande e brilhante com paredes bem definidas, e seu contorno nítido a torna útil como ponto de referência no mapeamento do terreno próximo. Como a Lua gira lentamente em relação à Terra, sua superfície visível parece estável em curtos períodos de tempo, o que permite aos cientistas alinhar imagens digitais com mapas lunares detalhados. Para refinar a localização, a equipe levou em consideração a orientação do telescópio, a rotação da Terra no momento da gravação e o ângulo de visão entre o observatório e a superfície lunar. Mesmo pequenas mudanças de perspectiva podem deslocar um flash em vários quilômetros nas imagens projetadas, portanto, os cálculos devem incluir geometria e temporização com precisão de frações de segundo. O processo pode parecer técnico, mas segue uma lógica clara. Uma vez que cada pixel registrado corresponde a uma posição real, uma vez que a óptica e o ângulo sejam devidamente compreendidos, outro fator-chave na análise foi as condições de iluminação da Lua naquele momento. O clarão apareceu na porção não iluminada durante a fase da Lua nova, o que significa que a luz solar não estava refletindo fortemente naquela região. Quando a superfície está bem iluminada, a luz refletida ofusca os clarões curtos, e até mesmo impactos poderosos podem permanecer invisíveis da Terra. Na escuridão, porém, uma liberação repentina de energia se destaca nitidamente contra o fundo preto, permitindo que os instrumentos detectem uma mudança de brilho que dura menos de um segundo. Os pesquisadores mediram a intensidade desse breve brilho examinando o pico de brilho em quadros consecutivos. Comparando a luminosidade registrada com estrelas de calibração conhecidas e ajustando-a às condições atmosféricas acima do observatório, eles conseguiram estimar a energia liberada durante a colisão. A partir desse valor de energia, eles inferiram a provável massa do objeto que se aproximava, utilizando modelos de impacto já estabelecidos que relacionam velocidade, massa e emissão de luz. Embora nenhuma cratera visível tenha sido confirmada em imagens orbitais subsequentes, mesmo a ausência de uma marca clara pode ajudar a restringir as estimativas de tamanho, pois impactos extremamente pequenos podem deixar marcas muito sutis para as câmeras atuais detectarem. Cada clarão confirmado se torna um ponto de dados em um padrão estatístico maior, e com o tempo, esses pontos ajudam a refinar as estimativas de com que frequência eventos semelhantes ocorrem na superfície lunar. Essa abordagem transforma uma faísca fugaz em evidência mensurável e converte uma única observação em parte de um registro científico crescente. A importância desse mapeamento detalhado torna-se ainda maior quando consideramos a possível origem do objeto, porque a localização, o momento e a velocidade em conjunto podem apontar para uma fonte específica que se move pelo sistema solar interno. Essa conexão leva diretamente a um dos fluxos de detritos mais incomuns que encontramos todos os meses de dezembro. E compreender essa origem revela uma camada ainda mais profunda por trás dessa breve colisão.
A explicação mais convincente para esse impacto não começa na Lua, mas sim com uma chuva de meteoros que ilumina nossos céus todo mês de dezembro. A colisão ocorreu durante o período ativo da chuva de meteoros Gemini, que vai do início até meados de dezembro de cada ano e atinge seu pico por volta da metade do mês. Em condições perfeitas de céu escuro, observadores na Terra podem ver até 120 meteoros por hora durante o pico da chuva, tornando as Geminídeas uma das chuvas de meteoros anuais mais intensas e confiáveis. O momento do clarão lunar coincide quase perfeitamente com esse período de atividade, e a velocidade de impacto estimada está dentro da faixa típica registrada para partículas Gemini se movendo pelo espaço. Essa sobreposição entre data e velocidade sugere fortemente que o objeto responsável pode ter pertencido à mesma corrente de detritos. O que torna as Geminídeas incomuns é sua origem. Isso porque a maioria das chuvas de meteoros conhecidas provém de cometas gelados que liberam poeira ao se aproximarem do Sol. As Geminídeas são diferentes porque estão ligadas a um corpo rochoso conhecido como 3200 Phaethon, um objeto que não se comporta como um cometa tradicional. Phaethon é oficialmente classificado como um asteroide. No entanto, quando se aproxima do Sol em dezembro, brilha visivelmente e desenvolve uma cauda tênue. Essa cauda não é composta de vapor de água congelado ou gelo empoeirado como costumam ser as caudas de cometas. Observações mostram que seu brilho provém principalmente do gás sódio liberado à medida que a superfície aquece sob intensa radiação solar. Esse detalhe é importante porque sugere que Phaethon pode ser um objeto de transição, algo entre um cometa e um asteroide, ou possivelmente o núcleo exposto de um antigo cometa que perdeu a maior parte do seu gelo há muito tempo. Cada vez que Phaethon se aproxima do Sol, experimenta temperaturas extremas que podem ultrapassar os 700 graus Celsius. Essas condições fazem com que sua superfície rochosa se rache e libere pequenos fragmentos no espaço. Ao longo de muitas órbitas, esses fragmentos se espalham por sua trajetória e formam um denso fluxo de detritos que circula o Sol. Quando a Terra atravessa essa corrente, as partículas entram em nossa atmosfera e se queimam, criando rastros brilhantes que muitas pessoas reconhecem como estrelas cadentes. A Lua viaja pela mesma região do espaço, mas não possui atmosfera para queimar o material que entra. Como resultado, fragmentos que apareceriam como riscos inofensivos acima da Terra atingem a superfície lunar diretamente e liberam toda a sua energia no impacto. A velocidade estimada do objeto de 12 de dezembro, aproximadamente 35 km por segundo, corresponde à faixa de velocidade conhecida das partículas Gemini, o que reforça a ligação entre o impacto e esse fluxo específico. Embora os cientistas não possam confirmar a origem com absoluta certeza, a coincidência temporal e de movimento fornece fortes indícios circunstanciais. Essa conexão também destaca o quão dinâmico é o sistema solar interno. Isso porque os fluxos de detritos não são resquícios raros de eventos antigos, mas sim sistemas ativos que continuam interagindo com os corpos planetários atualmente. O asteroide Faith, por si só, segue uma órbita altamente elíptica que o aproxima do Sol mais do que Mercúrio em seu ponto de maior proximidade. E essa trajetória extrema pode explicar por que ele libera material de forma diferente da maioria dos asteroides rochosos. Alguns pesquisadores acreditam que ele pode ter sofrido ciclos violentos de aquecimento durante milhares de anos, fragmentando-se lentamente sob estresse repetido. Outros sugerem que ele pode fazer parte de um conjunto maior de fragmentos de uma colisão antiga, ocorrida muito antes da história registrada. Independentemente de seu passado exato, Phaethon continua sendo um dos objetos mais misteriosos no espaço próximo à Terra, pois confunde a linha divisória entre categorias que os cientistas antes consideravam claramente definidas. O clarão do impacto lunar registrado em dezembro pode representar apenas uma pequena parte desse sistema maior e mais complexo. Compreender esse sistema é importante porque demonstra que os fluxos de detritos não são teorias abstratas, mas estruturas mensuráveis capazes de produzir efeitos reais e observáveis. Quando os astrônomos rastreiam os flashes na Lua durante chuvas de meteoros conhecidas, eles podem comparar as taxas de impacto e refinar as previsões sobre a densidade real de cada fluxo. Com o tempo, isso ajuda a criar um mapa mais claro de como o material circula em nossa vizinhança cósmica. A breve faísca vista naquela noite torna-se, portanto, parte de uma história muito maior. Uma história que conecta um objeto rochoso próximo ao Sol, um rio de partículas que se estende pelo espaço e uma superfície constantemente moldada por fragmentos que chegam. E quando observamos como esses fluxos se movem pelo sistema Terra-Lua,
começamos a entender que tais impactos não são eventos isolados, mas parte de um padrão contínuo e previsível. Esse padrão nos leva diretamente a uma compreensão mais ampla de como nosso planeta e seu satélite existem dentro de um ambiente em constante transformação, repleto de movimento e interação. Esse impacto não se resume a um único objeto atingindo a Lua, pois revela o quão ativo e em constante mudança é, de fato, o sistema Terra-Lua. Durante bilhões de anos, a superfície lunar foi moldada por colisões contínuas, e as inúmeras crateras visíveis através de um telescópio são registros físicos dessa longa história. Diferentemente da Terra, onde o vento, a água e a atividade tectônica apagam as cicatrizes com o tempo, a Lua preserva quase todos os impactos importantes, criando uma paisagem que conta uma história de bombardeios repetidos. Pequenos impactos podem parecer insignificantes quando vistos individualmente, mas representam um fluxo constante de material no espaço próximo à Terra. Quando os cientistas registram esses flashes e medem seu brilho, eles adicionam pontos de dados que ajudam a estimar quantos objetos de diferentes tamanhos viajam perto do nosso planeta. Essa informação alimenta diretamente os modelos de objetos próximos da Terra, que rastreiam corpos que se aproximam de nossa órbita e avaliam os riscos potenciais. Os grandes asteroides ganham as manchetes devido ao seu potencial destrutivo, mas os fragmentos menores são muito mais comuns e fornecem pistas valiosas sobre a estrutura populacional dos detritos. Ao estudar a frequência de impactos lunares de menor magnitude, os pesquisadores podem compreender melhor com que frequência materiais semelhantes entram na vizinhança da Terra. Essas medições também aprimoram as previsões estatísticas de longo prazo, que são essenciais para a elaboração de avaliações de risco precisas, em vez de depender de eventos isolados. Os programas de defesa planetária dependem desse tipo de dado, pois conhecer a distribuição dos tamanhos dos objetos ajuda a refinar os sistemas de detecção e os cálculos de probabilidade de impacto. A Lua atua como um detector natural localizado logo além da nossa atmosfera, absorvendo o material que chega até nós e revelando padrões que, de outra forma, permaneceriam invisíveis. Cada clarão observado reforça a confiança nos modelos existentes ou os desafia, caso os números não correspondam às previsões. Ao longo de décadas, esse acúmulo constante de evidências constrói uma imagem mais clara de como os fluxos de detritos interagem com os corpos planetários. A mensagem mais ampla é que o espaço ao redor da Terra não é vazio nem silencioso, mas sim repleto de partículas que seguem trajetórias previsíveis, moldadas pela gravidade e pela mecânica orbital. Compreender esses caminhos transforma eventos isolados em peças de um sistema maior, regido pela física em vez do acaso. Essa perspectiva muda o foco da surpresa para a preparação, porque o reconhecimento de padrões permite que as agências aprimorem as redes de monitoramento e refinem as estratégias de alerta precoce. Isso também nos lembra que a Lua serve tanto como um laboratório científico quanto como uma testemunha protegida do tráfego cósmico. À medida que as observações se tornam mais frequentes e a tecnologia avança, o mapa estatístico do espaço próximo à Terra se tornará mais preciso e confiável. E uma vez que vejamos o quão ativo esse ambiente realmente é, a conversa naturalmente se volta para o que acontecerá quando os humanos retornarem à superfície lunar e começarem a construir infraestrutura de longo prazo. Este evento torna-se muito mais sério quando nos lembramos de que os humanos estão se preparando para retornar à Lua não como visitantes, mas como residentes de longo prazo. As agências espaciais já não falam apenas de missões curtas, pois os planos atuais incluem infraestrutura permanente, como o acampamento Base Artemis perto do Polo Sul lunar e a Estação Lunar Gateway em órbita. Existe também o projeto da Estação Internacional de Pesquisa Lunar, que visa construir uma presença robótica sustentável e, posteriormente, humana, utilizando recursos locais como água congelada e crateras sombreadas. Esses projetos eles são concebidos para dar suporte a astronautas por semanas ou até meses, e o objetivo a longo prazo é criar um ambiente estável onde as tripulações possam viver, realizar pesquisas e testar tecnologias para missões mais longas no espaço. Essa visão muda o significado de um pequeno clarão de impacto, porque o que parece uma faísca distante em uma tela se torna uma lembrança do ambiente que essas futuras equipes enfrentarão todos os dias. Na Terra, nossa atmosfera absorve inúmeras partículas minúsculas antes mesmo que elas cheguem ao solo. E essa camada invisível age como um escudo constante.
Na Lua, não existe essa proteção, e até mesmo fragmentos minúsculos podem atingir equipamentos diretamente em velocidades extremas. Embora um único microimpacto possa não destruir uma estrutura, a exposição repetida ao longo de meses ou anos pode enfraquecer os materiais, danificar as camadas externas e criar riscos para sistemas sensíveis. Painéis solares, antenas de comunicação, paredes de habitats e instrumentos expostos ficariam vulneráveis ao bombardeio contínuo de pequenos detritos. Os engenheiros já projetam espaçonaves com blindagem protetora, mas viver e trabalhar na superfície apresenta novos desafios, pois as estruturas não podem depender exclusivamente de uma blindagem espessa sem aumentar o peso e o custo. Compreender a frequência com que esses impactos ocorrem ajuda os planejadores a decidir quanta proteção é suficiente e onde o reforço é mais crítico. Os dados obtidos a partir de descargas atmosféricas observadas fornecem taxas mensuráveis que podem ser usadas em simulações estruturais, e essas simulações orientam as decisões sobre a espessura do material e o posicionamento das proteções. O Polo Sul lunar, um alvo fundamental para futuras bases devido aos potenciais depósitos de gelo de água, situa-se em regiões com oscilações extremas de temperatura e longos períodos de sombra. Além disso, a adição de microimpactos frequentes a esse ambiente cria um problema complexo de engenharia. Cada pequeno impacto registrado da Terra passa a fazer parte de um banco de dados que auxilia no desenvolvimento de estratégias de design mais seguras para habitats e veículos. Essas informações também influenciam o trabalho dos astronautas, pois os cronogramas de atividades na superfície e o posicionamento dos equipamentos podem ser ajustados para reduzir a exposição a longo prazo. À medida que a presença humana se expande para além da órbita terrestre baixa, a Lua servirá como campo de testes para a sobrevivência em ambientes mais hostis. As lições aprendidas lá afetarão diretamente o planejamento de missões a Marte, visto que esse planeta também não possui uma atmosfera densa capaz de reter detritos menores. O clarão de dezembro representa, portanto, mais do que uma observação científica isolada, pois serve como um lembrete de que a exploração espacial envolve interação constante com um ambiente dinâmico e, por vezes, implacável. Cada clarão de luz se torna uma entrada mensurável para cálculos de segurança, e esses cálculos moldam o futuro da habitação fora da Terra. Quando olhamos para trás, para aquele breve momento registrado em tempo real, ele começa a parecer menos um evento aleatório e mais uma prévia dos desafios que virão. Essa constatação leva naturalmente a uma reflexão mais ampla sobre o que significa adentrar uma região onde a natureza nunca descansa de verdade e onde a preparação deve ser equivalente à ambição. O que começou como uma breve faísca no lado oculto da Lua se transformou em um poderoso lembrete de que o espaço nunca é verdadeiramente silencioso. Em menos de um segundo, um fragmento com apenas alguns centímetros de largura revelou o quão ativa é realmente nossa vizinhança cósmica e o quanto de movimento envolve o sistema Terra-Lua todos os dias. Aquela luz não era dramática nem destrutiva. No entanto, carregava dados reais sobre velocidade, energia e frequência. E esses números agora alimentam modelos que moldam o futuro da exploração espacial. A Lua pode parecer calma à distância, mas sua superfície conta uma história diferente. Uma paisagem marcada por impactos constantes ao longo de bilhões de anos. Enquanto a humanidade se prepara para retornar e construir infraestrutura duradoura, estamos entrando em um ambiente que não para nem oferece proteção. Cada incidente registrado fortalece nossa compreensão e melhora nossa prontidão, transformando surpresa em preparação. É assim que a exploração avança, não ignorando o risco, mas estudando-o atentamente e planejando soluções que o minimizem. Se você gosta de investigações aprofundadas como esta e quer explicações mais claras sobre os eventos que moldam nosso futuro no espaço, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Mind Gap para mais histórias que a maioria das pessoas nunca para questionar. Aqui na Mind Gap, vamos além das manchetes e nos concentramos nos detalhes que realmente importam, porque entender os pequenos eventos de hoje pode mudar a forma como vemos o amanhã. Simplificamos conceitos científicos complexos, transformando-os em ideias claras, e conectamos momentos isolados como esse clarão lunar ao panorama mais amplo da ambição humana e da sobrevivência além da Terra.